importante. Grosso modo, as bandeiras que estão nos anos 80 são uma retomada das lutas que foram interrompidas com o golpe empresarial militar de 64. Então, a bandeira de criar um SUS, o Sistema Único de Saúde, já estava em debate no governo Jango, com um brilhante ministro da Saúde, Wilson Fadu, sabe? A bandeira de fazer reforma agrária, nascimento do MST, estava colocada em forma de base do Jango, nas ligas camponesas. A ideia de controlar o capital. Eu não queria mudar muito de assunto, né? Porque assim, a minha pegada de filosofia, e aí eu vou indo para outro assunto, mas o Luiz perguntou assim: e o Kierkegaard? O Kierkegaard é um existencialista, né? Eu não lembro qual é o país dele, mas é um país nórdico lá. E eu não gosto do Kierkegaard, pessoalmente, exatamente porque tem uma abertura para algumas questões bastante complicadas. Mas o Jones vai citar aqui um bom existencialista, um ótimo existencialista. Eu adoro esse cara, que é o Jean-Paul Sartre, porque o Jean-Paul Sartre é existencialista ao mesmo tempo que ele fala, você tem que tomar, dele é da Dinamarca, né? Obrigado, Nick Sulax. O Jean-Paul Sartre é um existencialista, mas é um existencialista que ele exatamente quando você tem que tomar a decisão, você tem que tomar a decisão que você vai ter da sua vida de maneira racional. O ponto do Jean-Paul Sartre é você tem que ter responsabilidade pelas decisões que você toma. Você tem que ter responsabilidade. Aliás, o Tássio Denker, né? Se inscrevam no canal do Ricardo Russell, que a gente citou aqui no início. Segundo, se inscrevam no canal do Tássio Denker. Eu não preciso pedir para vocês se inscreverem no canal do Jones Manuel, porque o Jones Manuel tem um canal muito maior do que eu. Certamente vocês o conhecem. O Tássio gosta muito do Sartre, né? Estudou o Sartre e tal. Assim, o Sartre é fantástico. E ele tem uma pegada existencialista. Então, eu só diria, Lúcio, para a gente tomar um cuidado, para a gente não criar quadros que não podem ser lidos. Inclusive o Heidegger, certo? Inclusive o Heidegger. Por exemplo, tem uma leitura que é muito importante de um claro fascista alemão, estou falando de um nazista, que é o cara da Constituição Política, caramba, como é que é o nome dele? Deixa eu pesquisar aqui. Constituição Política, Carl Schmitt. Então, assim, um ser humano adulto que passou por uma faculdade de Direito e não estudou Carl Schmitt é um semi-advogado, né? É um semi-formado em Direito, né? Assim, você não leva a sério uma pessoa que não estudou Carl Schmitt. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não criar interdições. Eu posso achar vários problemas nos autores, e sempre acharei em todos eles, só que toma cuidado para não criar interdições. Você pode me perguntar a minha opinião sobre Kierkegaard e tal. Você não pode deixar de ler Kierkegaard porque eu falei que eu não gosto do cara, e etc. Tá certo? Só esse adendo que eu queria fazer. Vamos lá. Ao estrangeiro, impedir a dominação da economia brasileira, né, colocar limites, proteger a economia brasileira contra a exploração imperialista, isso estava mais que colocado nas lutas dos anos 60. Então, boa parte das bandeiras, a reforma urbana, que foi debatida na Constituinte de 88, estava no governo Jango também. Inclusive, uma das reformas de base era a reforma urbana, e por aí vai indo. Então, assim, a luta dos anos 80 foi uma tentativa de retomar aquela agenda interrompida com o golpe empresarial militar. A gente acaba, infelizmente, sendo derrotado também nos anos 80, embora tendo conquistas importantes, né, como a própria criação do SUS. E aí, nos anos 90, naquele período neoliberal do FHC, esse debate pós-moderno ajuda a tirar de cena toda essa agenda teórica. E aí, como é que eu procuro argumentar isso? Eu vou fazendo um debate no artigo que é, bicho, vamos lá. E aqui esse ponto é muito importante. É provável que algum pós-moderno veja esse vídeo e queira fazer caricatura e por aí vai, dizer que eu estou inventando, que eu estou mentindo, que eu sei como é que funciona a internet. E eu sei como é que funciona os pós-modernos. É exatamente assim. É exatamente assim. Não é só a internet, não. Em especial os pós-modernos. Porque se não tem verdade, né? Você pode pegar o texto da pessoa e fazer o que você quiser com ela. Mas vamos lá. É verdade ou é mentira que há, no debate pós-moderno, uma predominância de uma compreensão econômica que a época pós-moderna surge num período que eles chamam de sociedade pós-industrial? Veja, isso é inegável. Você pega vários autores que debatem a ideia de uma época pós-moderna, o pressuposto, o substrato aqui é a ideia que a gente está numa nova fase da história, uma nova fase do capitalismo, uma fase pós-industrial, percebe? Alguém vai pensar assim, mas Jones, isso não é verdade? O Brasil não está, por exemplo, se industrializando? Não, gente. O que acontece é o seguinte, a Europa, a partir dos anos 70, em particular, e vai se aprofundando até hoje, ela entra numa fase de desindustrialização. Só que a desindustrialização europeia é algo muito particular do cenário europeu, né? Porque eles vão perdendo as colônias, né? O processo de libertação das colônias em África, em Ásia, a descolonização
afroasiática, vai surgindo outros competidores no cenário internacional, muito mais competitivos que a indústria europeia, então com destaque para Japão, para a Coreia do Sul. Há um processo de encarecimento da competitividade da indústria europeia, porque eles perdem acesso a matérias-primas praticamente de graça, né, a partir da exploração colonial. Há uma série de contextos ali que explica a desindustrialização europeia, no sentido de que as plantas industriais vão se deslocando para a Europa, vão se espalhando pelo terceiro mundo, com destaque para a Ásia, né? Isso aparece de maneira mais visível a partir dos anos 80, 90, tigres asiáticos e por aí vai. A Europa passa por um processo de industrialização que é muito característico, é o fenômeno deles, da configuração europeia. No Brasil, o que a gente tem não é uma desindustrialização porque, por exemplo, o Brasil perdeu colônias ou porque a matéria-prima para a indústria brasileira ficou mais cara. Não, a gente tem uma ofensiva do imperialismo combinado com o setor. Análise concreta de situação concreta. Análise concreta de situação concreta. Então, veja, teve desindustrialização na Europa e teve desindustrialização no Brasil, então é a mesma coisa. No. No. Os motivos são diferentes, as causas são diferentes, a sistemática de explicação para cada um desses fenômenos é diferente. E o Jones Manuel vai apresentar a leitura dele dessas diferenças, né? Então é sempre importante, para mim, é sempre importante que a gente não perca de vista a ideia de que qualquer fala do colega ou de qualquer outra pessoa pode ser questionado. Mas o que eu estou apresentando aqui, primeiro, é óbvio que eu estou fazendo, né? Vocês notaram o que eu estou fazendo, né? Ninguém é besta, né? Vocês notaram o que eu estou fazendo. Mas, para além disso, além de vocês terem notado o que eu estou fazendo, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: ele fez uma leitura, ele apresentou uma leitura. Eu posso discordar da leitura, ou concordar com a leitura, ou concordar em parte com a leitura, mas o interessante é que ele está debatendo conhecimento acerca da formação intelectual e conhecimento acerca da formação econômica do mundo. Eu quero que esse debate volte. Eu quero que o Jones fique por aí, conversando sobre esse tema. Eu quero que o Gustavo Machado fique bem mais famoso do que ele é agora, porque ele faz bastante esse debate. E eu não quero que os caras aí... eu quero que eu acho que, como eu disse para vocês já em outros temas, como eu não estou muito preso, eu não estou muito vinculado à imagem do marxismo e etc, etc., eu me interesso fazer o debate sobre cultura, e eu vou manter isso. Eu vou continuar fazendo o debate sobre cultura. Vou insistir no debate sobre cultura. Eu gosto bastante de Gramsci. Esse é o meu problema. Eu gosto da política correlacionada à cultura. Eu gosto muito de Gramsci. Mas, colocado isso, eu gostaria que outras pessoas me complementassem e estivessem aí debatendo esses temas, puxando a pauta da consciência pública para esses temas. Então, nesse sentido, um grande elogio ao Jones por esse vídeo que ele está gravando aqui agora. Da burguesia interna, que montou um novo consenso macroeconômico, um novo padrão de reprodução do capital, que propositalmente saiu destruindo complexidade produtiva, né? Então, a manutenção consistente da maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos, a abertura comercial do governo Collor, do governo FHC, o fim de qualquer política de planejamento, a privatização em massa de empresas públicas, a austeridade e a paralisia de investimentos, a desistência, né, de produção autônoma de ciência e tecnologia, com, inclusive, a adoção de uma das leis de patentes. A lei de patentes do Brasil, aprovada no governo FHC, é uma das mais entreguistas do mundo. Né? O senador Darcy Ribeiro, na época, dizia que a lei de patentes do governo FHC era a mais entreguista do mundo. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o Brasil, num dos acordos que fundaram a Organização Mundial do Comércio, o Brasil tinha 10 anos para adotar as novas regras de patentes, né? O Brasil decidiu, né? A classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, o governo FHC, decidiu adotar antes do prazo a nova regra de patentes que favorecia as multinacionais. Então, a desindustrialização do Brasil não foi porque o mundo mudou e aquele arranjo, né, geopolítico, aquele arranjo de economia global, de divisão internacional do trabalho, deixou de ser propício à indústria brasileira e surgiram outros polos mais competitivos. O Brasil se desindustrializou dentro de um projeto político do imperialismo e da classe dominante interna que refez o padrão de acumulação capitalista, focando numa economia primária exportadora. O Brasil, inclusive, tinha todos os potenciais para, ao invés da União Europeia, da Europa Ocidental, para, inclusive, não só continuar um processo de industrialização, como até enfrentar e romper uma industrialização dependente, né? Como foi o padrão no século XX. Claro que isso dependia da organização, da luta da classe trabalhadora. Um intelectual importante que faz esse debate, que a gente tem que pescar ele para o nosso lado, certo? A gente tem que pescar ele para o nosso lado. Ele já faz piada com